assim. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Tome os vossos assentos em nome de Jesus. Aleluia! Queridos irmãos, acabamos de ler agora 2 versículos que fala de um homem que deu muito trabalho para os primeiros cristãos, mas também de um homem que deu início à maior obra missionária existente na Escritura Sagrada. Falar de Saulo é falar de como se deu início à trajetória da igreja na face da terra. Falar de Saulo é falar de milagre. Por que falar de milagre? Porque nos mostra que é possível de que alguém endemoniado em todas as circunstâncias, material, espiritual e psicológica, é possível de que uma pessoa endemoniada torne-se um ganhador de almas. É possível que isso aconteça nos nossos dias através da nossa fé, olhando para a vida de Saulo. Quando nós olhamos para a vida de Saulo, nós vemos que foi um grande homem de Deus. Não houve lugar que Saulo não passasse sem a vontade do Espírito Santo. Todos os lugares que ele ia, sempre tinha autorização terrena e também espiritual. Amém ou não amém? Amém. Teve lugares que ele orou dizendo, eu quero ir, mas o Espírito Santo não deixou. Mas isso era uma evidência de que antes que ele entrasse no lugar, ele orava a Deus para Deus confirmar. E quando ele queria entrar, era sinal de que Deus dava acesso para ele. Mas falar de Saulo, como eu disse, é falar de milagre. Como pensar no Saulo missionário sem antes de falar do Saulo perseguidor? Como falar do ganhador de almas sem lembrar como ele se tornou um ganhador de almas? O mesmo homem que escreveu cartas para as igrejas usava a mesma arma para perseguir cristãos. E o que nos torna a atenção, eu quero trazer a sua atenção para este versículo, é o versículo 8. Um ambiente mudou a vida de Saulo. Um momento mudou a vida de Saulo, que foi o encontro com Jesus no caminho de Damasco. Deus não precisa de muitas coisas para mudar uma vida. Deus não precisa enfeitar papagaio para mudar a trajetória de alguém. Ele só precisa de um encontro. Ele só precisa de um momento. Ele só precisa de um instante para dizer, eu estou te chamando. E falar de Saulo, irmão, é falar de encontro. E o encontro, ele define um final e também define um começo. Lembra disso? Um encontro com Deus define um final, também define um começo. O encontro com Deus definiu o final da perseguição de Saulo para os cristãos que estavam crescendo. Ou raça para crescer em uma quantidade extraordinária, a raça dos crentes. Ou raça extraordinária que talvez ele podia ficar pensando, gente, quanto mais mata, quanto mais persegue, mais eles crescem. Quanto mais mata, quanto mais persegue, quanto mais incendeia, mais eles evangelizam. Aí imagine um homem que tem, irmão, ele tem características de grande homem intelecto, sangue de judeu, estudado aos pés de Gamaliel. Agora ele olha e ele fica com tanto ódio dessa raça que cresce, que se multiplica, que a Bíblia diz no versículo 1 que ele respira ameaças. Ele não ameaça mais. E agora a ameaça que ele tem contra os cristãos é comparado com uma respiração. Já viu alguém parar de respirar?
Saulo, ele tinha tanta raiva dessa raça de crentes que crescia, que ele até dormindo pensava, eu tenho que matar eles. Acordado ele pensava, eu tenho que matar eles. Se fosse lavar a louça da tua cozinha, ele lavava, capaz de ele quebrar um prato de tanto ódio, dizendo, eu tenho que pegar eles, tenho que acabar com isso. Porque a Bíblia diz, agora ele respira ameaças de tanta raiva que ele tem dos cristãos. E a Bíblia também mostra que ele vai e pede cartas. O que é uma carta? Uma autorização. A autorização era sempre dada a ele. Por quê? Porque ele era do grupo, era da galera. Mas ele pede agora a carta para poder matar os cristãos, para poder perseguir os cristãos, para poder pegar os cristãos e jogar no calabouço. Tem que acabar com eles. E eu preciso do acesso, pastor. Para matar o cristão só com esse acesso. Mas preste atenção. O Saulo que nós estamos falando também é o Paulo que ganhou almas. O mesmo homem que matou milhares e prendeu milhares, também é um homem que levantou milhares das mãos do diabo e colocou no céu. Então não esqueça o que eu falei no início, o Saulo de antes e o Saulo de depois. Porque quando a gente adianta um pouco a história, a gente vê o mesmo Saulo, agora codinominado Paulo, que nós vamos falar sobre isso. O mesmo Saulo agora chamado Paulo, usando cartas para poder edificar a igreja. Aleluia. O mesmo Paulo agora que antes perseguia, está usando um acesso para edificar. Mas o acesso que ele usava para edificar, antes do encontro com Deus, ele não edificava, ele usava para matar. Isso é importante que digamos aqui. O ponto do cristão é o encontro com Deus. Aleluia. Antes do encontro com Deus, as coisas são válidas para a morte. Missionário, por que você está falando isso? Porque ele tinha uma ferramenta na mão, que são os acessos. Os acessos que Deus nos dá. Os acessos que Deus coloca nas nossas mãos. Os acessos que Deus diz assim, missionário, estenda as mãos que eu vou colocar para você. É isso que eu vou dar. Então nós temos que ter cuidado com os acessos que Deus coloca nas nossas mãos. Porque agora o Saulo, que depois, lá na frente, edificava a igreja, tinha o mesmo acesso, agora para matar. Cuidado com o acesso que Deus deu na sua mão. Tem um objetivo, o acesso que Deus colocou na sua mão. Estamos diante de uma geração que pega o acesso dos dons, não para edificar, mas pega e fala, eu vou matar cristãos. Obrigado, pastor. Tem cristãos hoje que usam o acesso de Deus para poder matar e não para edificar. Vê o número crescendo, primeira coisa que pensa é pegar este acesso, esta carta que dá autorização para podermos fazer aquilo que o autorizado permite. Agora Deus nos permite muitas coisas, e eu vou citar somente uma delas. Jesus disse, vocês vão pisar em serpentes e escorpiões. Então por que tem muito crente que pisa em outro crente? Jesus disse, no meu nome expulsarão demônios. Mas tem crente que expulsa outro crente da igreja. Nesse mundo, Jesus disse antigamente, no meu nome ressuscitarão os mortos. Só que o problema é que quem está quase morto, a gente joga no caixão, a gente fecha o caixão e enterra. Cuidado com os acessos que Deus te autoriza. Aleluia! Deus te autorizou acessos a este lugar. Mas qual é o problema do acesso? É a forma com que você usa. Aleluia! Porque os acessos que eram autorizados depois do encontro com Jesus, sem Jesus, era usado para matar os cristãos. Aleluia! E eu quero dar um recado para quem não sabe usar os acessos de Deus. Tem momentos que nos afligem, tem momentos que usam os acessos para nos matar, assim como tem momentos que
problema. O mesmo acesso que é mal usado, Deus sempre está olhando, porque ainda tem alguém orando. E quando tem alguém orando, a gente vê que Deus ele não retira o acesso de Saulo, mas eles falam assim: eu vou encontrar com ele no caminho. Já tem gente que está entendendo. Eu vou encontrar com ele no caminho. Não vou retirar o acesso, mas eu vou dar uma trava nele, porque essa perseguição tem que acabar. Deus não acaba com os acessos da igreja, ele dá uma trava em certos tipos de pessoa. Uma coisa que eu bato, eu continuo falando: esse negócio de indireta no altar tem que acabar. Esse negócio de indireta para crente tem que acabar. Os louvores que eram para ser edificação para Deus não estão mais edificando a Deus, estão edificando o nosso próprio ego. Isso tem que acabar. Os acessos da adoração não foram feitos para isso. Os acessos da pregação de Deus não foram feitos para isso. Os dons espirituais não foram feitos para o nosso ego próprio. Eles têm um fundamento. Deus não vai acabar com os nossos acessos. Uma hora ele vai dar uma trava. Aleluia! Ele vai dar uma trava em nós que temos os nossos acessos. Não duvide quando Deus se encontrar contigo no caminho. E eu quero falar isso aqui nessa noite. Essa papagaiada vai acabar. Essa palhaçada vai acabar. Porque quem não sabe usar o acesso de Deus nunca teve um encontro com Deus. E vai ter que se encontrar com Ele no caminho de Damasco. Vai ter que se encontrar com Ele. Aí recebe o acesso e vai matar alguém. Recebe a autorização e vai matar alguém que é igual a Cristo. Aí ele pega, vai todo bobo, porque uma coisa que fez antes e deu certo, é como Sansão falou uma vez, vai ser como das outras vezes. Se fez uma vez e não aconteceu nada, vai fazer de novo e nunca vai acontecer nada com ele. Só que um dia no caminho de Damasco, porque o problema dos acessos, quando nós encontramos com Deus, uma coisa é certa, é que Deus vai nos parar. Mas o problema é quem está conosco. Porque no encontro com Deus, muitas das vezes levamos alguém. Só que tem um problema. Quando Deus se encontrou com Saulo, Saulo cai em chão quando ouve a voz de Deus. Mas quem estava com ele, ouvia a voz, mas não via ninguém. Saulo foi o único que enxergou Jesus na sua glória resplandecente. Isso significa que alguns encontros com Deus, mesmo que tenhamos pessoas ao nosso lado, nem todo mundo vai entender. O encontro com Deus, tem família que não entende, está próximo, mas não entende. Tem encontro com Deus que Deus vai ter comigo, que a minha família não vai entender. Tem encontros que Deus vai ter comigo, que a minha igreja não vai entender. Tem encontros que Deus vai ter com você, que além dos seus parentes não entender, a sua igreja também não vai entender. Porque o encontro é contigo. Deus quer ver algo em você. Aí tem pessoas que ficam se questionando: Deus, será que ninguém está vendo? É esse o problema, ninguém precisa ver. É algo com você. É algo que Deus tem que mudar em você. Olha como o encontro de Deus é tão maravilhoso. Ele diz o seguinte: eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo perseguia Jesus? Saulo perseguia os cristãos. Agora vem o próprio Deus tomando a frente dos cristãos que estavam sendo perseguidos. É esse o dom daquele que é perseguido sem revidar. Uma hora você não precisa revidar, porque o próprio Deus se levanta do trono para revidar o seu favor. Aí a gente fica falando: revida, pega essa mensagem e manda de volta, responde à altura. Olha o diabo falando: vai na porta dele, vai na porta dela, mostra que você é crente, mas não é trouxa. Mostra que você é crente, mas você também veio daquele lugar. Porque é isso que o diabo
persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, tu poderia ter perseguido qualquer um, tu poderia ter perseguido seus amigos, tu poderia ter perseguido até os da sinagoga, tu fosse levantar contra crente, tu fosse levantar contra gente de oração. Por isso que eu falo, podia ser bom, podia ser mal, mas tu se levantou contra a pior raça, que é de crente que dobra o joelho. Por isso que é duro contra você recalcitrar contra os aguilhões. Aí o mesmo Saulo que perseguia, o mesmo Saulo que estava conhecendo Jesus de mente, agora de frente, agora ele diz assim: o que eu faço, Senhor? Porque quando ele diz Senhor, ele está reconhecendo a posição de soberania de Jesus. Olha o que o encontro está fazendo. O encontro com Jesus nos faz olhar para Ele, mas não de uma forma igualitária. Nos faz olhar para Ele como Senhor. Não nos faz olhar para Ele como irmão. Porque o Espírito Santo se apresenta como amigo. Jesus, Ele se apresenta como Salvador. Deus se apresenta como Pai. Mas tem momentos que a gente precisa reconhecer Jesus, o nosso Deus, como Ele tem que ser reconhecido. Aleluia. Porque a verdade é que Jesus não está na nossa hora, pastor. A verdade é que o nosso Deus, Ele não é o nosso coleguinha de escola. A verdade é que o nosso Deus, Ele não deita do lado da nossa cama. A verdade é que o nosso Deus não levanta com a gente, não toma café com a gente, não. Ele ainda é Deus. E Ele ainda merece reverência. E eu falo isso, quantas pessoas vão louvar, chama Jesus de você? Quantas pessoas dobram o joelho, falam com Deus como se estivesse ameaçando Deus, como se fosse um traficante? Quantas pessoas olham para Deus e falam: Deus, se eu sou teu servo, que isso? Quantas pessoas parece, quando vai orar, a Bíblia mostra a oração como um ato de humilhação, porque senão a oração não é de joelho, e joelho é um ato de humilhação, é um ato de se apresentar a alguém que é direito, alguém que tem coroa, alguém que tem trono. E a gente vai louvar com essa soberba, a gente vai orar com essa soberba, a gente vai pregar com essa soberba, a gente fala: o milagre não está acontecendo. Por quê? Porque a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Estamos sendo perseguidos, a igreja está sendo perseguida, e a perseguição vai aumentar a partir do ano que vem. Por que Deus está fazendo isso? Porque Ele quer permitir o que a sua soberba faça com que você colhe aquilo que você plante. Porque quem planta soberba nunca vai colher humildade. Quem planta na soberba nunca vai colher milagre. Aleluia. Agora o versículo também diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O Espírito Santo está te lembrando quem Ele é diante de você. A partir dessa noite, mude a sua oração. Porque Deus está dizendo: eu não sou o seu coleguinha, eu não sou seu filho para você me tratar dessa maneira. Abaixa esse dedo para falar comigo, abaixa o tom para falar comigo, muitas palavras para falar comigo, porque eu ainda sou Deus. Aleluia. Ele ainda é Deus. O segredo não está na forma como a gente ora, o segredo é o tempo que a gente ora, a forma que nos apresentamos diante dele. Quem sabe quando você chegar na sua casa, você dobrar os seus joelhos em sinal de humildade, o milagre não aconteça na sua família, na sua casa, na sua parentela, a porta se abra, porque ela vai se abrir. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele vai ter um encontro com Saulo para mudar muitas coisas que estão erradas. Repita comigo: coisas erradas. Deus, Ele não vai arrancar o acesso que Ele te deu. Se Ele deu acesso da bela voz, tu vai continuar louvando, porque o problema é a forma como você louva. Se Ele te deu o acesso da inteligência, você vai continuar inteligente. O problema é como você usa essa inteligência. A gente vê agora o homem intelectual, o homem que tem acesso, o homem que tem autorização para jogar na cadeia quem ele quiser. Agora está tendo encontro com Deus, e agora ele cai em terra e fica cego. Só que no versículo 18,
No versículo 8 nós lemos que ele cai no chão e fica cego. No versículo 18 nós lemos que ele é curado e umas escamas caem dos seus olhos. Se essa mensagem tivesse tema, eu colocaria assim, ó, o segredo das escamas. Por que, missionário? Vou te explicar. Porque antes dele receber Deus no caminho, Jesus no caminho, ele estava com as escamas dos olhos. Ele olhava com as escamas. Deus apareceu da sua forma resplandecente. Ficou cego. As escamas estavam lá. Reflita comigo. Ananias vai de encontro com ele. Ananias estende a sua mão e ora para que ele receba a visão. Repita comigo, visão. Ele recebeu a visão, foi curado. Mas quando ele é curado, as escamas caem dos seus olhos. Deus poderoso. Se você entrar no texto comigo, você vai ver que antes do encontro com Deus, ele conseguia enxergar com escamas. Jesus vai de encontro com ele fica cego com as escamas nos olhos. Mas quando volta a ver, as escamas caem. Aleluia. Porque com Deus eu enxergo sem as escamas. Mas antes do encontro, eu enxergo com os olhos escamados. Oh, glória. Tem crente que enxerga sem escama, como tem cristão que enxerga com escama. O problema do encontro está nas escamas. Por que nas escamas? Porque as escamas podem ofuscar a visão dos seus olhos e distorcer aquilo que você consegue enxergar. Aleluia. Talvez se eu tivesse com escama nos olhos, eu poderia olhar e falar, que belo relógio. Mas as escamas ofuscassem a hora e eu falar, é tal hora, mas a hora estivesse errada. O crente com a visão distorcida. Aleluia. O crente que tem a visão abafada. O crente, preste atenção nisso aqui em nome de Jesus. O crente que não consegue enxergar a verdade. Está matando alguém, achando que está fazendo bem, mas na verdade está fazendo mal. Aleluia. Gente que obedece a direção do Espírito Santo sem obedecer a palavra de Deus. Está diante das escamas. E Deus vai acabar com muita coisa nessa noite. Aleluia. Sabe por que ele vai acabar? Porque depois do encontro com Deus, nós vemos Jesus Cristo dando três ordens para Saulo. Repita comigo, 3 ordens. 3 ordens. Ele disse o seguinte: levanta-te, primeira. Vai até a cidade, segunda. E a terceira ele diz o seguinte: lá te será dito o que vai acontecer. A primeira é certa, levanta. A segunda é certa, vai até a cidade. E a terceira é um ponto de interrogação. Lá você vai saber o que vai fazer. Quando ele chega lá, a Bíblia não dá detalhes de Saulo, mas a Bíblia diz que Jesus, ele vai até Ananias e fala assim: Ananias, levanta, vai num homem chamado Saulo, que está na casa de Judas, na rua chamada Direita, e cura ele porque ele está orando. Oh, que coisa linda! Obediência certa eu vou. Na segunda ordem eu vou. E na terceira, que eu não sei o que é, eu oro para saber o que tem que ser feito. Coisa linda que o crente precisava aprender. Deus dá a ordem certa, ele vai. Deus dá a segunda ordem, ele vai. Quando não sabe o que fazer, ele fica perdido. Deus dá ordem, ele vai. Eu vou, Senhor. Eu vou para a guerra. Jesus fala, vai para a guerra. Vai orar. Vai para o monte. Não, Senhor, eu vou. Deus fala, vai para a tua casa. Dobra o joelho. Jejua. Olha o diabo se levantando. Eu vou. Mas quando Deus mostra alguma coisa que ele não interpreta, a gente fica perdido. O segredo de saber o que tem que fazer ainda é a oração, pastor. O segredo de saber a direção ainda é a oração. Aleluia. Porque Saulo estava cego, fica comigo isso aqui em nome de Jesus. Porque Deus ele vai abrir a nossa mente nesta noite. Saulo estava cego e ainda obedeceu a primeira. Mesmo cego, obedeceu a segunda. Mas na terceira que ele viu que ele não podia, eu vou orar. Porque eu estou debaixo de uma direção. Aleluia.
Eu obedeci a primeira, talvez sem oração. Obedeci a segunda, talvez sem oração. A terceira não tem jeito. Eu preciso orar. Só oração vai te dar resposta. É só oração que vai te dar direção. Tá cego, tá sem visão. A oração é a resposta. A oração vai trazer um milagre para sua vida. Só ele foi na primeira, na segunda, na terceira ele orou. E ele orou até que Ananias chegasse. Olha o segredo aqui. Porque eu não oro para ver o milagre chegar. Eu não oro para ver a visão chegar. Eu oro até que o milagre seja concretizado. Quem lembra de Daniel orando no primeiro dia, o anjo não veio. Orou no segundo dia, o anjo não veio. Orou no terceiro dia, o anjo também não veio. E foi assim 21 dias seguidos. E a resposta veio na mão do anjo. O anjo disse: era para eu ter chegado no primeiro dia, mas eu encontrei o príncipe no meio do caminho. Deus poderoso. Na primeira oração, quem sabe Deus já não enviou a resposta para você. Mas por que ainda não chegou? Ele quer ver a resistência da sua fé. Ele quer ver a resistência da sua fé. Ele envia a resposta, ele envia o milagre. Mas por um momento o milagre para no meio do caminho. Aí ele fala: eu vou permitir, porque eu quero ver a resistência da fé de quem ora. Eu quero ver a resistência da fé de quem acredita. Deus poderoso. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Deus, ele não é ingrato. Jesus não é ingrato. Jesus não se atrasa. Jesus, ele não faz as coisas da maneira errada. Ele não se esquece. Ele só vê. Ele só quer olhar. Ele só quer interpretar. Quem começa, quem continua e quem também termina uma obra. Porque muita gente, pastor, olha isso aqui em nome de Jesus, e isso aqui é edificante. Primeira vez que eu vim aqui, isso aqui estava lotado. Um ano depois eu apareço aqui de novo, tem metade das pessoas. Quantas pessoas começaram a carreira de fé e não terminaram? Quantas pessoas entraram por essas portas e não chegaram ao final da carreira? Pararam pelo meio do caminho, se afastaram. Outros abandonaram a fidelidade à obra. Outros abandonaram a fidelidade ao Senhor através dessa obra, dizendo: eu vou para outra igreja, porque a outra igreja é melhor do que aqui. Quantas pessoas não terminaram o que começaram aqui? Muita gente bate no peito e fala: não, eu consigo, no final não vai. Muita gente fala: não, eu tenho talento, eu tenho capacidade. Começa a obra, não termina. É por isso que eu falo: crente não é para qualquer um. Cristianismo não é para qualquer um. É para gente que tem raça. É para gente que é chamado. É para gente que aguenta, irmão. Chamado não é para quem pega, é para quem louva. É para quem aguenta a pancada. O chamado é para quem resiste. O chamado é para quem fica de pé. O chamado é para quem vai até o final. Aí temos aí fora te igualando com quem não termina a obra, com quem não termina a carreira. Vem trocar no lugar do pastor. Vem sentar o mesmo lugar do pastor. Vem trocar o mesmo meu lugar. Vem ficar na mesa de oração, o mesmo lugar das irmãs. Troca com as irmãs do ciclo de oração. Troca com as irmãs do grupo. Troca com o porteiro. Aí você vem falar na igreja. E eu vou falar bem alto para ouvir. Gente que não aguenta trampo, julgando quem aguenta, quem está suportando. Jesus vai acabar com essa raça. Jesus vai acabar com essa raça. Deus do poder. Glória. E eu vou falar. Vai acabar com essa raça que nunca teve encontro com Deus e só sabe falar de quem vai todo dia. Não sabe que todo dia nós passamos pelo Getsemane. O lugar de morte. O lugar que chora sangue. O lugar de abandono. O único lugar que você fala: ora comigo, quando você vira, todo mundo te abandonou. Todo crente que teve encontro com Deus passa pelo Getsemane. Todo crente que teve encontro com Deus passa pelo momento do ponto de interrogação. Eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar. Porque se eu não orar, a minha vista não volta. Se eu não orar, a minha visão não volta. E nós
falar acerca deste homem. Uma pessoa que deixa de obedecer o que Deus manda por causa do que os outros falam. Não quero ir até ele porque me disseram que ele mata crente. Não quero te obedecer porque por mais eu possa estar em oração, por dentro eu estou com medo, porque eu ouvi falar que era ruim. Irmãos, deixa eu te dar um conselho. Olha. Igreja não é brincadeira. Igreja é guerra. Se disseram uma vez para você que igreja é hospital, estavam enganados. Porque se aqui entra doente, além de ser curado, tem que vestir a farda para poder guerrear. Porque se aqui fosse SUS, só estava entrando gente doente. Aqui a gente não precisa de gente doente. A porta está aberta para doente. Mas vem, seja curado, veste a farda, pega a espada, pega o escudo e vai para cima do inferno. Porque esse lugar aqui é quartel. Isso aqui é quartel. Levanta e obedece. As ordens estão sendo dadas. Quantas pessoas estão desobedecendo ordem de Deus por causa do medo interno? Pode ser de oração. Ananias era de oração, mas por causa do que os outros falaram, estava com medo por dentro. Senhor, eu ouvi falar muito mal acerca deste homem. Ele está matando gente, ele está colocando gente na cadeia, ele está perseguindo, ele tem acesso para fazer o que quer. Mas olha o que Deus está falando. Eu não estou perguntando o que ele é, eu estou falando para você fazer o que eu mandei, porque eu tenho um chamado na vida dele. Eu tenho um chamado na vida dele. Olha o que o chamado faz. Você está dando glória? Beleza. Sua glória vai acabar. Olha o que o chamado faz, irmão. Olha o que Deus disse aqui. Fica comigo em nome de Jesus, eu estou encerrando. Eu chamei ele para pregar para os gentios. Já revelou o chamado de pregador. Olha o que Deus falou. Revelou o chamado de pregador. Aí Deus disse o seguinte: eu vou revelar o quanto deve padecer pelo meu nome. Porque se você achou que ia virar crente, botar uma Bíblia debaixo do braço e vestir bonitinho, irmão, carregar o nome de Jesus é padecer pelo nome dele. Porque se nós morrermos um dia, nós seremos ressuscitados. Estamos aqui para vestir a farda e morremos por um nome que está sobre todo nome. Ninguém é culpa teatro, isso aqui não é teatro. Isso aqui é um sepulcro para morrermos por um nome que ainda vive. Ninguém pode adorar o nome do Senhor, porque é o único nome que ainda vive. Ele morre, o Senhor e o Deus ainda vive. Se o teu chamado disse que você vai viajar, isso é mentira. O teu chamado te faz morrer. Pastor vai morrer, pregador vai morrer, levita vai morrer, sacerdote vai morrer, para que outras pessoas possam viver. Aí estão olhando aí fora, dizendo assim: nossa, como é bonitinho botar a terno e gravata. Ah, é bonitinho. Tá bom, quando você vir em primeiro lugar, você vai achar bonitinho morrer pelo nome de Jesus. Por que nós morremos pelo nome de Jesus? Porque o nome dele em nossa vida trouxe luz. Entende isso aqui? Foi falado aqui que é difícil ser cristão. Eu não quero desfazer o que a irmã falou, mas entre viver uma vida de dificuldade no cristianismo e viver uma vida sendo cavalo do diabo, escravo do diabo, eu prefiro essa vida difícil. Glória a Deus, é verdade. Eu prefiro viver a vida difícil com o Evangelho. Aleluia! Eu prefiro ficar sem trabalho, desempregado, do que com o diabo recebendo o melhor salário. Aleluia! Eu prefiro com Jesus ter uma esposa, do que com o diabo estar na prostituição. Eu prefiro com Jesus estar sempre no quase, do que com o diabo estar sempre sobrando. Porque quantas pessoas tinham dinheiro sobrando? Com Jesus só falta, mas ele sempre provê. Quantas pessoas sem Jesus eram cavalo do diabo? O diabo te escravizava, o diabo te sacrificava, o diabo te humilhava. Você não tinha honra em lugar nenhum, porém você achava bonito. Hoje com Jesus é uma dificuldade, mas quantas pessoas receberam a honra de Deus?
estabelecida a honra. Você passava, todo mundo debochava. Agora passa, todo mundo abaixa a cabeça e pede oração. Olha quanta honra Deus deu. Olha quanta coisa Deus mudou. Os familiares não olhavam na sua cara, não davam nada por você. Hoje eles olham com respeito. Você manda ficar quieto, você manda parar de xingar, eles param. Antigamente você falava, não, os seus filhos te obedeciam. Hoje até os seus filhos querem ser como você. Até os seus filhos querem ser como você. Viva com Deus no pouco, mas não aceite o muito que o diabo oferece. Viva com Deus no quase, vivendo lhe prover, mas não aceita a abundância de Satanás, que ele oferece todos os dias. Os pratos estão aí todos os dias. Os pratos estão aí para você. As bandejas estão aí para você. Mas sempre diga assim: eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri para minha vida, mas eu vivo a vida de Deus. Cadê a igreja? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Existe um fim que está acabando e Deus está dando um começo para quem está orando. Lembra que eu falei? Uma pessoa morreu. O seu eu do passado morreu. O Saulo perseguidor morreu. E através da sua oração, Deus ele não vai só trazer visão, Ele está dando início a uma nova pessoa. Ele está dando início a uma nova pessoa. Ele está dando início a um novo cristão. Enquanto você ora, Deus ele está escrevendo uma nova pessoa em você. Enquanto você ora, Deus ele está levantando um novo ser. Enquanto você ora, Deus ele está levantando uma nova pessoa. Através da oração, as escamas que nós não enxergamos, elas vão cair no final. Elas vão cair, irmão. Enquanto você está orando, pedindo para Deus, eu já obedeci a primeira e a segunda, agora completa a terceira que o Senhor não completou. Enquanto você ora, eu quero te dar um recado: nem todo milagre vai diretamente a você. Para que isso, missionário? Eu vou te explicar. Deus ele falou a primeira vez com você, na segunda e na terceira, mas a terceira você não precisou, a primeira você não precisou de ninguém para poder obedecer, a segunda também não. Na terceira, Saulo ele ora e ele ora até que uma pessoa se apresente diante de você. Olha o que a oração faz, irmão. A oração, muitas das vezes, não faz o milagre se apresentar diante de você, mas faz o milagre se apresentar diante de alguém. E Deus ele manda esse alguém diante de você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero te fazer uma pergunta: como que este alguém vai se apresentar diante de você com um milagre que é para você, se você não valoriza a comunhão, se você não valoriza a intimidade com os cristãos? Como tenho vergonha de fazer parte de um grupo que tem tanta facilidade para fazer inimizade? Como eu tenho vergonha de fazer parte desse grupo? A gente briga com o vizinho, a gente briga com crente dentro da igreja, a gente briga com líderes, a gente briga até com quem a gente não conhece no Facebook e no Instagram. Irmão, enquanto você briga com esse, enquanto você aumenta o número de inimizades, de pessoas que não vai com a sua cara, Deus ele está falando: quem sabe é essa pessoa que eu vou fazer enviar o milagre para a sua vida. Não quebre os vínculos, não quebre as alianças, não quebre as amizades. Existem sim amizades que Deus ele nos afasta. Tem amizades que não vão fazer parte do nosso meio. Pregador, você pode provar? Prova. Saulo ele foi direto para Damasco sozinho. Porque Saulo caiu sozinho, ninguém enxergou Jesus, mas ele vai sozinho, porque só ele está certo. Os outros dois que estavam acompanhando ele ficaram no meio do caminho, porque não são recitados mais nas escrituras sagradas. Mas já que ele ficou sozinho através da oração,
Deus ele olha e fala, não tem problema, eu vou enviar um para levar o milagre diante de você. Deus ele está falando, você não pode, eu posso enviar alguém que tem o que você precisa. Você não pode conquistar, eu posso fazer alguém conquistar para poder dar nas suas mãos. Aleluia. Isso significa que uma igreja em oração muitas das vezes pode não receber um milagre aqui dentro, mas quem sabe quando o culto acabar, a mesa apostólica acabar, alguém vai ligar para você dizendo, está aqui aquilo que você precisa. E eu quero profetizar na sua vida que as contas vão ser pagas, nem que um empresário envie dinheiro para você. Não vai passar necessidade, não vai andar descalço, os filhos não vão passar necessidade, nem se for possível não vai andar a pé, nem que alguém tenha que pagar passagem, não vai passar necessidade, irmão. Jesus ele vai levantar alguém para suprir a necessidade, ele vai levantar alguém para suprir, para tocar em você dizendo, toma aqui o que você não tem. Aleluia. E para poder encerrar, irmão, olha isso aqui em nome de Jesus. Saulo, ele era um ímpio. Saulo ele era ímpio, ele não era crente, teve encontro com Deus agora. Mas o que me chama a atenção é que Saulo, mesmo sendo ímpio, ele ora 3 dias. Aleluia. Pode provar isso, missionário? Posso. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem ver. E quando Deus se encontra com Ananias, diz assim, ele está orando. Ou seja, no exato momento ainda está orando. Quer dizer que enquanto ele não recebeu a terceira resposta de Deus, ele está orando desde que obedeceu as outras 2. Você precisa entender o poder da constância da oração. Oração não é para quem é forte, porque Saulo não era forte. Oração não é para guerreiro. Oração é para gente que tem que se humilhar. Quando você dobra o joelho, você não é um obreiro da igreja. Quando você dobra o joelho, você não é o pastor da igreja. Quando você dobra o joelho, você não é o levita, você não é o pregador, você não é o porteiro. Quando você dobra o joelho, tudo isso fica para trás. E você é somente uma pessoa que se humilha. Aleluia. Aquele que estava se humilhando não era o perseguidor de cristãos, era o caçador de milagre. E o segredo é esse: eu oro até que alguém venha até mim. E quando Ananias se apresenta, ele toca na cabeça de Saulo, a visão vem. E aqui eu encerro em nome de Jesus. Olha isso aqui. Quando a visão vem, a Bíblia diz que Saulo se levanta para comer. Ele se levanta para comer. Ele se levanta para comer. Então ele não estava comendo. Enquanto Deus não der o meu milagre, eu não acabo com essa consagração. Enquanto Deus não der o meu milagre, eu não descanso meu corpo. Enquanto Deus não der o meu milagre, eu não paro de subir um monte. Enquanto Deus não fala comigo, eu não paro de insistir na Bíblia. Enquanto Deus não fala comigo, eu não paro de orar. Enquanto Deus não dá o meu milagre, eu não paro de jejuar. Enquanto Deus não dá o meu milagre, eu não me ausento dos cultos. Enquanto Deus não dá o meu milagre, eu não me ausento do meu serviço. Porque quando Ele tem o meu milagre, mesmo que eu não me ausente, eu ainda faço aquilo que eu não fazia antes. O que a Bíblia diz? Saulo ele se levanta, ele vai comer e ele vai pregar. Deus maravilhoso, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Para poder encerrar, irmão, eu encerro nesse tópico aqui. Eu fecho a Bíblia. Aleluia. Quando ele teve esse encontro com Deus e ele recebe a visão, agora ele se levanta e vai pregar, irmão. Ele lembra do acesso que Deus deu para ele. Aleluia. Eu tinha autoridade para ir direto com os cristãos, mas agora eu não vou perseguir. Agora eu prego para eles. Aleluia. Oh, Deus Eu tinha acesso para ir até eles, mas era para matar eles.
Mas agora eu não vou matar eles. Eu me levanto Oh, e eu vou escrever cartas para edificar eles. Eu quero encerrar dizendo isso aqui. Cuidado com a mensagem que você envia. Cuidado com as cartas que você escreve. aleluia. O que tem de gente xingando o crente, um se achando melhor do que o outro, um entende mais de Bíblia do que o outro. Os acessos depois do encontro de Deus de Saulo, fez Saulo escrever cartas para edificar as igrejas. O acesso que Deus deu para José edificou pessoas. Aleluia. Tudo que Daniel escreveu edificou as pessoas. O acesso que Deus te dá nas redes sociais, preste atenção nisso aqui em nome de Jesus. O acesso que Deus te dá nas redes sociais, as mensagens que você manda, as ligações que você tem, não servem para matar. Porque enquanto você está matando alguém, do outro lado tem alguém ferido, que precisa de socorro. E você escreve, além de edificar, você mata. Aleluia. Paulo pega o acesso para poder edificar alguém. Paulo se levanta, come e depois vai pregar o Evangelho. E olha o que a Bíblia diz. Ele se levanta não só para pregar, mas também para convencer. Ele conversava com as pessoas, mas ele conversava, debatia e convencia quem era Jesus Cristo. O encontro com Deus faz você convencer alguém de quem Jesus é. Quem tem encontro com Deus não evangeliza só no papelzinho. Deus poderoso. Quem tem encontro com Deus não diz só Jesus ama, salva e liberta, mas também sabe da palavra. Oh, Se levanta em nome de Jesus, glória! vamos orar. Aleluia. Eu quero orar pela